O Desk Santa Catarina, tua questão, tá, Kaique? O conjunto de solução da inequação dada, como que a gente faz? Não sei se você lembra dessa propriedade, Kaique. Quando você tem um número elevado a um expoente k e a raiz tem índice n, você pode escrever isso aqui como esse número a elevado nesse expoente k dividido pelo índice da raiz, ok? Então, compare, olha só, a gente vai transformar essa raiz em uma potência pela propriedade. O meu a aqui, o meu número a, seria o 2. O meu expoente k seria essa expressão x menos 2. E o índice da raiz seria esse n aqui, ó, esse 3, tá vendo? Como eu tenho isso aqui, exatamente aqui, eu posso escrever isso como a propriedade diz, né? Dessa maneira. Então, o meu a vai ser o 2. O meu expoente k é essa expressão, então vai ficar x menos 2 dividido pelo índice da raiz, né? O índice da raiz é 3, então fica dividido por 3, entendeu? Ou seja, escreve o 2, expoente vai para cima e divide pelo índice da raiz. Como tudo isso aqui estava elevado a x mais 3, então o que a gente acabou de escrever também está elevado a x mais 3, né? Continua. 4. Quando você tem 2 ao quadrado, o que significa? Que você vai pegar o número 2 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, isso aqui nada mais é que 2 vezes 2, que é 4, né? Então, a gente diz que o 4 pode ser escrito dessa maneira. 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então, eu boto 2 ao quadrado no lugar do 4. Ele ainda estava elevado a x, então tudo isso fica elevado a x. Agora, mais uma propriedade. Quando você tem um número a elevado a um expoente k e tudo isso está elevado a um outro número, um outro expoente, a propriedade diz assim, ó, escreve o a e multiplica os expoentes, vai ficar k vezes m. Tá vendo? Vamos comparar. Quem é o a aqui? É o 2. Quem é meu expoente k? É esse número todo aqui. Quem é o expoente m? É essa expressão aqui. A propriedade diz o quê? Se você tem isso, como a gente tem aqui, pega o a e multiplica os expoentes. Ou seja, vamos copiar o 2 e vamos multiplicar esses expoentes. Vamos fazer a multiplicação aqui, tá? Então, vai ficar x menos 2 sobre 3 multiplicado pelo x mais 3. A gente usa parênteses, tá? Porque você está multiplicando expressões. Maior que 2 ao quadrado elevado na x. Daqui da mesma forma, consegue ver? Você tem um número elevado no expoente e tudo elevado no expoente. A propriedade diz, multiplica os expoentes. Então, vai ficar esse 2 elevado na multiplicação desses daqui, ó. Vai ficar 2 vezes x é 2x, né? Vou botar um parênteses aqui pra te entender. Abaixo de um número, quando não aparece, tem um 1 oculto, tá? Subentendido. Aqui nós temos uma multiplicação de frações. Como que você multiplica essas frações? Você faz assim, né? Você vai escrever isso aqui, uma fração apenas. E vai fazer a multiplicação dos que tem em cima e a multiplicação dos que tem embaixo. Vai ficar 2 vezes 4 aqui em cima, né? E 3 vezes 9 aqui embaixo. 2 vezes 4, 8, 3 vezes 9, 27, né? Certo? Aqui da mesma forma, só que é com expressões. Então, vai ficar assim, 2 elevado. Duas frações, né? Multiplicação. Então, multiplica as partes de cima, que vai ficar x menos 2 vezes x mais 3, sobre a multiplicação dos que tem embaixo. 3 vezes 1. Tudo é maior que 2 elevado a 2x. Como que se resolve x menos 2 vezes x mais 3? É o chuveirinho, né? Que diz a distributiva na realidade. Você vai pegar esse primeiro número e multiplicar pelos dois do outro parênteses. Então, vai fazer x vezes o x e depois x vezes esse mais 3. Então, vai ficar x vezes esse x vai dar x ao quadrado. Agora, x vezes 1 mais 3 vai dar mais 3x. Agora, você pega esse número aqui, que é o menos 2, e vai multiplicar pelos outros dois do outro parênteses. Então, menos 2 vezes esse x e depois menos 2 vezes esse mais 3.
Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes mais 3 vai dar menos 6, certo? Só pra te lembrar, olha, esses dois termos têm x, né? Então, a gente pode escrever só uma vez esse x juntando os números da frente. Então, vai ficar assim, x ao quadrado, junta mais 3 com menos 2, dá mais 1, né? Mais 1 e copia o x, porque é o que eles têm em comum. Entendeu? O 1 na frente do x não é necessário, fica subentendido. Então, a gente resolveu esse x menos 2 esse x mais 3, essa partezinha aqui, dá isso. X ao quadrado mais x menos 6. Dividido por 3 vezes 1. Esse aqui é o expoente do 2, tá? Maior que 2 elevado a 2x. Vamos botar aqui um parênteses para te entender que esse aqui é o expoente do 2. Concorda que essa árvore é igual a essa árvore? Essa árvore é elevada ao expoente quadrado. Quando que essa árvore elevada ao expoente quadrado vai ser igual a essa árvore aqui? Quando essa aqui também tiver aquele expoente, tá vendo? Isso aqui é igual a isso. Então, se eu tenho 5 elevado ao quadrado igual a 5 elevado a x, concorda que para esse número aqui, 5 ao quadrado, ser exatamente a 5 elevado a x, esse x aqui vai ter que ser esse 2 aqui, tá vendo? Se eu botar esse 2 aqui no lugar do x, eu tenho coisas iguais, ó. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, o x tinha que ser 2. Por isso que a gente diz, quando a gente tem bases iguais, a gente pode igualar os expoentes, ó. 2 é igual a x. Daí você acha o x, né? Lógico. Aqui da mesma forma, só que não é o igual, é o maior. Mas vale da mesma maneira. Então, olha, tenho bases iguais, né? Então, a gente vai pegar os expoentes e usar o sinal que tá no meio. Vamos ficar com isso aqui maior que esse expoente aqui, tá? Bases iguais, iguala os expoentes. Ou bases iguais, usa os expoentes com o sinal do meio, tá? Isso aqui é lógico, por quê? Só deixa eu explicar de onde que vem, né? Nós lemos isso aqui como 8 maior que 4. Concorda que o número 8, ele vem depois do 4, né? Concorda? Então, o 8 é um número maior que o 4. 8 pode ser escrito como 2 elevado na 3. 4 pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado, tá? Ao 2. Concorda comigo que 2 elevado na 3 é de fato maior que 2 elevado a 4, né? Para que 2 elevado na 3 seja maior que 2 elevado na 2, tu consegue perceber que esse expoente vai ter que ser maior que esse expoente? É isso que a gente tá fazendo ali, ó. As bases são iguais, então a gente faz esse maior que esse, concorda? 3 maior que 2 é verdadeiro. Vem dessa ideia, tá? Para que 2 elevado a esse número seja maior que 2 elevado a esse número, esse valor aqui vai ter que ser maior que esse. É lógico, tá? Espero que tu consiga ver isso. Agora, tudo se resume a resolver isso daqui, ok? Como que a gente resolve uma equação? Vamos lá, vamos eliminar essa divisão aqui, essa fração. Esse número 3, ele está dividindo, né? Então, a gente pode passar ele para o outro lado da equação, multiplicando, né? Com a operação inversa, tá dividindo, passa multiplicando. Vai ficar assim, x ao quadrado mais x menos 6 maior que esse 2x vezes o 3 que eu passei para lá multiplicando, né? X ao quadrado mais x menos 6 maior que... Multiplica os números e copia o x, né? 2 vezes 3, 6, x. É x ao quadrado, então vamos passar esse número para cá, tá? Lá do outro lado ele não vai me ajudar, então... Olha, é a mesma ideia da operação inversa. Aqui ele tá mais, tá? Se não aparece é mais. A gente vai passar ele para o outro lado da equação. Então, a gente passa ele com a operação inversa. Se ele está aqui somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar menos 6x. X ao quadrado mais x menos 6, copiei. Vou passar o mais x ao quadrado para cá. Então, vai ficar menos 6x, né? Ficou o sinal. E como isso aqui sumiu daqui, a gente tem que botar algo daqui e a gente bota zero, ok?
Mesma ideia, aqui tem x, a gente vai juntar os números da frente. Então, aqui é mais 1, né? Se não aparece. X ao quadrado. Copiando. Mais 1 menos 6x. Aqui vai ficar menos 5. Copio x. Menos 6 maior que 0. Então, a ideia se resume a isso. É achar os valores de x que fazem essa função ser maior que 0. Ou seja, positiva, tá? Como que a gente pode fazer isso? Com o estudo do sinal. Ou seja, a gente só precisa fazer assim. Desenha o eixo do x. Agora, o número na frente da letra ao quadrado, que é esse aqui. Qual que é o número que está na frente dele? É 1, né? Quando não aparece é mais 1. Como é um número positivo, a regra diz. Então, o desenho, o gráfico, vai ser virado para cima. É uma função de segundo grau, expoente 2. Então, é uma parábola, é uma curva. Como é positivo o número na frente, vai ser para cima. Então, é esse tipo de coisa aqui. Então, a função vai ser assim, ó. Certo? Agora, a gente tem que achar esses valores aqui, esses números aqui, que essa funçãozinha corta o eixo do x. Como que a gente faz isso? Igualando ela a zero. É assim que se acha as raízes, né? Então, vamos fazer assim. X ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Porque a gente quer achar as raízes. Para achar uma raiz, o número, os lugares que ele corta o eixo do x é igualando a zero. Isso aqui eu creio que tu já saiba, né? Faça a Bhaskara e você vai achar os valores de x. Então, vamos lembrar. O coeficiente a é o número na frente da letra ao quadrado. Quando não aparece é mais 1, tá? Então, aqui é 1, né? O coeficiente b é o número na frente da letra que não possui expoente. Então, aqui é menos 5. E o coeficiente c é o termo independente, é o número que não tem letra, ó. É o menos 6. Então, a Bhaskara é a variável, né, que é x, vai ser menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada desse b ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c, sobre 2 vezes o coeficiente a, né? É a Bhaskara. Então, vamos substituir os termos que a gente tem. Menos o b, que é menos 5, mais o menos a raiz quadrada do b ao quadrado. Então, o b aqui, o b é menos 5 ao quadrado. A é 1, né? Vezes o c, que é menos 6. Tudo dentro da raiz. Tudo dividido por 2, vezes o coeficiente a, que é 1. A regrinha aqui, quando tem um sinal na frente de um parênteses, você, vamos dizer assim, você multiplica os expoentes, menos com menos na multiplicação dá mais, e copia o número. Copia, menos 5 ao quadrado. O que é menos 5 ao quadrado? É multiplicar o menos 5 por ele mesmo 2 vezes. Então, isso aqui nada mais vai ser que menos 5 vezes o menos 5. Menos com menos na multiplicação é mais. 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui resulta em mais 25, né? 25. Menos com mais na multiplicação dá menos. E esse menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 6, 24 vezes 1, 24. 2 vezes 1 dá 2. Então, ficou mais 5, ou apenas 5, né? Raiz de 49 sobre 2. X vai ser igual a 5 mais ou menos. O que é a raiz de 49? É um número que multiplicado por ele mesmo dá 49. 7, né? 7 vezes ele mesmo dá 49. Então, a resposta dessa raiz é 7, tá? Aqui a gente separa em duas coisas, ó. A gente vai separar. X vai ser, usa antes o sinal do mais, então vai ser 5 mais 7 sobre esse 2. E também separa, vai ficar 5 menos o 7, tá? Antes você usa o sinal de mais, depois o sinal de menos. Ou o contrário, na mesma. 5 mais 7 dá 12. 5 menos 7 dá menos 2, né? Olha só. Menos com mais na divisão dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Então, a gente achou as raízes, os valores de x que fazem essa equação dar zero. Ou seja, é nesses números aqui que essa função, ela vai cruzar, funcionar,
ela vai cruzar o eixo do x, tá? Então, como eu tinha explicado, a gente achou os números que isso aqui cruza o eixo do x. Então, cruza no -1 e no 6. O -1 vem antes do 6, então ele vai ser aqui e o 6 aqui, tá? E agora é simplesmente estudo do sinal, como que a gente faz? A regra, tá? O eixo do x é essa reta aqui, tá? O intervalinho, a parte do gráfico que está abaixo do eixo do x, a gente indica como negativo. Qual que é a parte que está abaixo do eixo do x? Essa aqui, né? Então, isso aqui tudo, essa parte aqui é negativa. Entre 6 e -1 é tudo negativo. Os valores do x aqui são todos negativos para essa função. Olha, para esse intervalo aqui, ó, para esse intervalo aqui, a função está acima do eixo do x, tá vendo? Então, para cá, para esses valores de x, a função é positiva. E aqui, depois do 6, ó, esses valores de x aqui, a função ela vai infinitamente, né? Então, para esses valores de x, a função está acima do eixo do x, acima. Então, a gente diz que esse lado é positivo. Para esses valores de x, depois do 6, a função é positiva, tá? A gente chegou a isso aqui e a esse gráfico. Isso aqui significa para quais valores de x que essa funçãozinha, essa equaçãozinha, ela vai ser maior que zero, ou seja, vai ser positiva. Olha, que essa função é representada por isso, né? Ela vai ser positiva quando eu pegar valores menores que o -1, ó, antes do -1, tá vendo? Ou ela vai ser positiva quando eu pegar valores de x aqui, valores de x maior que o 6, tá vendo? Que é o que ele quer. Para quais valores de x ela vai ser positiva? Para números de x menores que -1, por exemplo, -2, -9, -10, tá? Ou para números maiores que 6, ó, tá vendo? Ela vai ser positiva para números maiores que 6, tipo 7, 12, tá? Então, a resposta disso aqui seria que o x vai ter que ser menor que -1, então a gente escreve assim, menor que -1, ou ele vai ter que ser maior que 6, né? Depois do 6. X vai ter que ser maior que o 6. Apesar, x vai ter que ser menor, ó, boquinha fechada pra ele. Então, x vai ter que ser maior, boquinha aberta pra ele, tá? Tá aí a tua resposta, olha. Ou seja, para essa função, isso vai ter que acontecer. A gente tirou isso aqui da equação dada, daí na equação dada, né? Então, quer dizer que esses valores de x aqui, eles vão ter que obedecer essa regra. Eles vão ter que ser menores que -1, maiores que 6, para isso aqui funcionar. Logo, a solução, você escreve assim, a solução dessa equação vai ser x pertence aos números reais, tá? Tais que o x vai ter que ser menor que -1 ou x vai ter que ser maior que 6, ok? Assinala lá. Essa aqui é a resposta, é a letra C. Demorei, tentei explicar todos os passos para te conseguir resolver sozinho, tá? Espero que tu tenha ficado até o final, eu sei que demorou. Eu ainda não tenho uma prática de explicar, mas tá aí.